Cara presidente dessa sessão, senadora Ângela Portela, senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, aproveito a presença da senadora Ângela, que é professora. Eu fui normalista, falamos hoje na comissão presidida pelo senador Álvaro Dias, na Comissão de Educação, então sabemos bem o significado da data de hoje. E não vamos ser redundantes, mas apenas fazer a homenagem merecida para essa que, em todos os sentidos, é a mais importante das profissões, porque molda o caráter das pessoas, ensina princípios, transmite conhecimentos, enfim, é um segundo pai, uma segunda mãe, na relevância que esta missão do magistério representa em qualquer nação do mundo, especialmente na nossa. Então, aos professores, aos mestres com carinho, aos meus mestres todos, os que já se foram e os que estão aí. Faço questão de mencionar minha professora de língua portuguesa, que está já aposentada em Caxias do Sul, Maria San Martins, e a ela, em nome dela, também homenageio todos os mestres de todos os brasileiros e brasileiras. A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, prevista para hoje na Comissão Mista de Orçamento, é uma oportunidade para repensarmos como a sociedade e os governos têm elegido prioridades e direcionado recursos públicos para estimular e desenvolver verdadeiramente a educação em nosso país. Antes da lei orçamentária ser analisada pelo Congresso, o governo federal precisa contemplar rubricas que permitam, com gestão eficiente e transparente, a efetiva destinação de recursos para políticas básicas de educação, sem sobrecargas a estados e municípios. Não há políticas de saúde, infraestrutura, saneamento básico ou de segurança que funcionem de modo efetivo sem o devido valor à educação. O ato de ensinar, nobre e complexo ofício dos professores, é uma virtude que precisa ultrapassar as fronteiras do empenho individual. Deve ser considerada e incorporada nas contas públicas, nos planos orçamentários e financeiros, incluindo os privados, e na gestão das três estruturas da federação: federal, estadual e municipal. É um direito básico previsto em nossa Constituição que precisa alcançar as políticas públicas com consistência, disciplina e muito treino. Educar no Brasil é um processo que exige muito mais do que vocação. E os professores, merecidamente lembrados no dia de hoje, sabem muito bem disso. Ensinar é, acima de tudo, dedicar, zelar, dar atenção e, em muitos casos, é um ato de perseverança e até de superação. Cito o exemplo do mineiro Heitor Almeida. Ele é um respeitado professor de finanças da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, e foi aluno do economista americano e gênio matemático Lars Peter Hansen, um dos 3 ganhadores do Prêmio Nobel de Economia de 2013. Segundo o professor brasileiro, o mestre americano falava rápido, olhava sempre para o chão, mas era extremamente atencioso e sempre disposto a sanar dúvidas. Por isso, acredito que bons mestres sempre estão empenhados em ensinar, com todas as limitações ou estranhezas. A vontade para que o aprendizado ocorra transformando para melhor a vida dos alunos, sejam eles de qualquer idade, é um sentimento tão forte de responsabilidade do professor que supera, em muitos casos, graves limitações econômicas e sociais, como precárias e inaceitáveis condições de trabalho ou barreiras geográficas, sobretudo as longas distâncias para estudar em regiões de menor renda, como o Norte e Nordeste. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, calcula que um professor de magistério, por exemplo, precisaria de, no mínimo, um salário de R$ 2.800 para suprir necessidades básicas como educação, alimentação, transporte, lazer, vestuário e moradia. Hoje, o piso nacional é de R$ 1.567. Isto é desestimulante, considerando a realidade brasileira e o mercado de trabalho atual.
Na educação infantil, citada com tanta ênfase pela senadora Ângela hoje na nossa audiência pública, os problemas também são recorrentes. 43,1% dos professores que atuam no Brasil com a educação para crianças não têm qualquer formação especializada e direcionada ao público infantil. Esse foi, inclusive, um dos temas tratados hoje na nossa audiência pública. É importante lembrar que bons professores também precisam de importantes e consistentes investimentos. O docente de hoje não é como no tempo em que eu estudava e fazia o curso normal lá no ginásio Rainha da Paz, em Lagoa Vermelha, conhecido também hoje como magistério pedagógico. O professor atual precisa de conhecimentos das tecnologias da informação em pleno domínio de softwares, computadores e acesso à internet, tempo para preparar aula de qualidade, formação qualificada e vínculos com uma mesma escola para um ensino mais eficiente. O Jornal do Senado publicou hoje uma reportagem especial mostrando que de cada 4 estudantes, a partir dos 4 anos de idade, 3 estavam matriculados em escola pública no ano passado. Em 2012, 77,5% dos alunos brasileiros, pouco mais de 41 milhões de jovens, frequentavam as redes públicas estaduais e municipais. Os 22,5% restantes, que equivalem a quase 12 milhões de alunos, estão nas instituições particulares. São dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, de 2012, apurados pelo IBGE, que demonstram o enorme contingente de brasileiros que dependem do ensino público. Esses alunos irão ocupar no futuro postos de trabalho que ainda não foram criados. Por isso, a necessidade de ajustes urgentes nas rubricas que têm educação. Lamentavelmente, os profissionais da educação ainda são pouco valorizados na nossa sociedade. A desvalorização do mestre no Brasil, acentuada nas últimas décadas, demonstram como os investimentos públicos e os recursos minguaram para essa área. Pesquisa recente feita em 21 países e divulgada pela instituição inglesa Varkey James Foundation mostra que o Brasil fica em penúltimo lugar quando o assunto é valorização dos professores. No Brasil, 65% dos estudantes não respeitam os mestres. A ausência de políticas consistentes para valorizar o ensino é um reflexo da forma como a educação tem sido vista em nosso país. Para corrigir essas distorções, não basta bons projetos e planejamento apenas, é preciso também previsão orçamentária. Além da disponibilidade da verba, a aplicação e a efetiva fiscalização precisam ocorrer de modo simultâneo. As manifestações que ocorrem hoje em todo o Brasil demonstram essa necessidade. Amanhã, a comissão temporária criada para propor soluções para o financiamento da educação apresentará um plano de trabalho. Além de definir o calendário de atividades, a comissão marcará audiências públicas com especialistas e representantes da sociedade para discutir as formas mais adequadas de financiamento para a educação. A presidente dessa comissão, que preside a sessão agora, senadora Ângela Portela, de Roraima, e o relator, senador Cristóvão Buarque, ambos professores, já que ele foi ministro da Educação. Ângela é autora da proposta da emenda à Constituição, PEC 101, que destina 10% do Produto Interno Bruto para a educação, independentemente do debate atual sobre a destinação dos royalties do petróleo. Parabéns, senadora Ângela Portela. Como mulher, como senadora, na qualidade de gênero, eu fico muito orgulhosa de vê-la tão operosa e tão comprometida com essa questão fundamental para o nosso país, como fez hoje brilhantemente, defendendo a questão da educação infantil para as crianças naquela idade da creche, que é onde começa a parte mais importante da absorção do conhecimento, e o cuidado nessa fase da vida do início da criança é fundamental. Como disse a senadora Ângela, é preciso atenção ao ensino infantil e de tempo integral, com ampliação do número de creches e investimento na qualificação dos professores. Certamente a senhora vai voltar a falar desse assunto, mas eu aqui faço questão de verbalizar também um sentimento de apoio a essas iniciativas. O objetivo dessa comissão, criada no dia 1º de outubro por iniciativa do presidente Renan Calheiros, é focar na melhoria dos índices de educação do Brasil e dos impactos do mesmo no índice de desenvolvimento humano e IDH brasileiro.
A perspectiva de mais recursos para a área, com a destinação de 75% da parte dos royalties do petróleo que cabe à União, é um dos temas que precisa ser bem debatido. Serão 90 dias para buscar meios que viabilizem mais investimentos para a educação. É preciso lembrar que os piores conceitos vieram em 30% dos 7 mil cursos avaliados do último Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD. Nossas escolas ainda não alcançaram níveis de excelência. Nossas universidades só se destacam após centenas de outras espalhadas pelo mundo. Há críticas, inclusive, ao conceito de avaliação adotado pelo MEC, quanto à falta de transparência na divulgação das notas de cada estudante. Guilherme Venditti é um gaúcho que entrou em contato comigo pelo Facebook. Ele diz o seguinte: sou formado em psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul. Desde sempre estudei em boas escolas, o que me rendeu bolsa integral para cursar a faculdade na PUC e depois mestrado na Unicinos, uma importante universidade do meu estado, do Rio Grande do Sul. Por minha dedicação, disse ele, fui agraciado com uma bolsa internacional no programa Ciências Sem Fronteira, o que me colocou em contato com cientistas do mundo todo. Por isso, tento uma bolsa de doutorado na Universidade de Londres, na área de psicologia experimental, através do programa Ciências Sem Fronteira. Porém, eu e outros estudantes estamos enfrentando inúmeros problemas com a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior à CAPES. Devido ao aumento da demanda, os técnicos dessa agência não estão conseguindo dar informações e auxílios precisos aos candidatos, o que tem gerado angústia e outros inúmeros problemas. São noites mal dormidas, incertezas e dúvidas. Todos partilhamos da convicção que desejamos voltar do exterior com excelente treinamento e, então, exercermos nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão aqui no Brasil. O que eu constato é que os prazos estão expirando e eu, assim como outros jovens cientistas, tenho seus planos ameaçados. Já tive o aceite oficial da Universidade de Londres após um processo longo e oneroso. Os técnicos da CAPES não estão dando a devida atenção para um projeto de, no máximo, 15 laudas, que nos consome anos para uma adequada elaboração. Esse é um preocupante relato que reforça a necessidade, presidente Ângela Portela, de olharmos com mais atenção para o tema educação em todos os níveis. Se quisermos que histórias como a do Guilherme tenham um final feliz, com ganhos para o mercado de trabalho brasileiro e a pesquisa científica nacional, precisaremos mudar o jeito de tratar a educação, com ações reais que reflitam no orçamento público e na gestão dos recursos disponíveis. E aproveitaria, porque a CAPES tem sido atuante e sempre atenta às demandas e às solicitações que a Comissão de Educação, da qual sou vice-presidente, tem tido em relação ao Senado Federal, que, diante dessa queixa e dessa crítica e dessa reclamação, possa atender com mais celeridade as demandas desses estudantes que estão buscando um aperfeiçoamento fora do Brasil. Muito obrigada, senhora presidente. Parabéns, senadora Ana Amélia. Queria também destacar aqui a sua participação na audiência pública da Comissão de Educação, que tratou do Plano Nacional de Educação, onde Vossa Excelência fez questão de defender a meta 4, da inclusão das pessoas portadoras de deficiência na rede especial de ensino. Parabéns. Obrigada.